Uma falha inacreditável marcou o jogo do Tottenham na Champions League. O goleiro Kinski acabou entregando 2 gols e foi substituído com apenas 16 minutos de partida. Já na seleção brasileira, o Carlo Ancelotti pode ter novidade importante. O Gabriel Sara apareceu pela primeira vez na pré-lista e entrou no radar do treinador para os próximos amistosos da seleção. Quem também voltou a falar foi o Neymar, e em tom de desabafo nas redes sociais, dizendo que é criticado quando joga machucado, quando se poupa e até quando pensa na própria recuperação. E no Corinthians, a diretoria já deixou claro, Hugo Souza só sai por uma proposta pesada, com o clube estipulando 78 milhões de reais como valor mínimo para negociar o goleiro. Essas e outras notícias você vai ver aqui, agora, no News Sport Clube segunda edição. Cara, o Tottenham viveu uma cena complicada na Champions League e a decisão do treinador acabou chamando bastante atenção, tá? Com 15 minutos de jogo contra o Atlético de Madrid, o time inglês já perdia por 3-0 e 2 desses gols tiveram a participação direta do jovem goleiro Antonin Kinski, que no primeiro lance o goleiro já acabou escorregando na hora de chutar a bola dentro da área e acabou entregando a jogada para o Atlético abrir o placar. Bom, e depois do terceiro gol veio a falha, aliás, o segundo gol já foi uma falha do zagueiro bizarra ali, que também escorregou, e no terceiro gol ele falhou mais uma vez, tentou afastar a bola, furou o chute e o goleirão acabou ramelando, deixando a bola para o Julian Álvares livre para marcar. Resultado, aos 16 minutos de jogo da partida, o técnico decidiu trocar o goleiro. O Kinski, que só tem 22 anos, foi substituído pelo Vicário e saiu visivelmente abalado, olhando para baixo, indo direto ali para os vestiários, depois de ser consolado por alguns companheiros deles e até mesmo o De Gea, que enfim fez histórias no Atlético de Madrid, também no Manchester United, acabou postando uma mensagem nas redes sociais de apoio pro goleiro. E aí fica a discussão, né? É claro que o goleiro falhou e falou feio, cara. O goleiro não pode errar desse jeito, mas também vale lembrar que esse era apenas o terceiro jogo dele na temporada. Colocar um jogador tão pouco utilizado numa partida desse tamanho contra um adversário pesado como é o Atlético de Madrid na Champions League, cara, também é culpa do treinador, é uma aposta muito arriscada. Foi falha do goleiro? Foi. Nos 2 gols ele falhou, o outro foi o zagueiro quem falhou, mas a gestão da situação cai no colo do treinador. O Tudor mandou mal demais. E a gente vai falar disso e de muito mais no vídeo de hoje, tá? Vamos falar mais de Champions League, mas antes, se você não é inscrito no News Sport Clube, entra pro meu time agora, se inscreve aqui e deixa um like no vídeo para já fazer um golaço e vem comigo que a gente vai falar muito mais hoje. A Champions League promete mais um daqueles confrontos gigantes nessa semana. O Pep Guardiola já deixou claro qual é a maior preocupação do Manchester City, viu? O treinador do City falou sobre o duelo contra o Real Madrid e destacou justamente o Vinícius Júnior, cara, como, claro, uma das maiores ameaças do time espanhol. Segundo o Guardiola, o brasileiro é um jogador extremamente difícil de controlar e ele lembrou, inclusive, que nos confrontos anteriores o Manchester City tinha o Kyle Walker, que inclusive acabou de anunciar que se aposentou da seleção da Inglaterra há poucos meses da Copa, né? Enfim, talvez porque ele já saiba que não vai ser convocado, ou não sei. Enfim, o Walker anunciou a aposentadoria da seleção, mas voltando, o Pep Guardiola disse que, enfim, é uma pena não ter ele para marcar o Vinícius Júnior agora. O lateral ficou conhecido pela velocidade, pela força que ele costumava ter nos duelos diretos contra o Vinícius Júnior nos jogos contra o Real Madrid. Mas agora o cenário é diferente. O Guardiola afirmou que o Vinícius é uma ameaça constante para qualquer time e que, claro, o City vai precisar estar muito bem organizado defensivamente, com jogadores próximos e preparados para correr para trás quando o brasileiro atacar com velocidade, porque o Vinícius Júnior já mostrou, pergunta pro Fernandinho, que depois que ele dispara já era. Mas mesmo assim, o técnico reconheceu que para parar constantemente completamente, né, o camisa 7 do Real Madrid, vai ser algo bem complicado para o City. O duelo entre Real Madrid e Manchester City acontece nessa quarta-feira no Santiago Bernabéu. É o jogo de ida das oitavas de final da Champions League e promete ser mais um daqueles jogos para ficar na história entre as duas equipes. E posso ser sincero para vocês, o City tem que ficar esperto, porque se sair na desvantagem, meu irmão, aí vai ser o resto do jogo. E também lá no Stamford Bridge, no jogo de volta,
tentando se proteger, porque o Vinícius Júnior vai ter espaço e o City vai ter que se expor, então não vai ser fácil. E eu já quero saber de você, quem é que vai passar nesse confronto? É o Real? É o City? Comenta aí, eu quero sua opinião. Uma novidade apareceu na pré-lista da seleção brasileira para os amistosos de março, hein? E o nome que chama a atenção é do volante Gabriel Sara, revelado pelo São Paulo, o astronauta, e atualmente destaque do Galatasaray. Ele que teve uma passagem pelo Norwich na segunda divisão da Inglaterra, irmão, deu a volta por cima, tá voando, inclusive ganhou o prêmio de melhor jogador na vitória do Galatasaray contra a Juventus no primeiro jogo lá dos playoffs dessa Champions League. Agora, o Gabriel Sara tá na lista do Ancelotti, já faz tempo que ele vem chamando a atenção e sinceramente, o meio campista tá vivendo uma grande fase lá na Turquia, cara. Foi titular inclusive na vitória do Galatasaray sobre o Liverpool por essa Champions League agora e a convocação dele ainda não é oficial, mas o nome dele aparece entre os observados pelo treinador italiano. O Ancelotti está procurando opções para a posição de segundo volante, principalmente por conta da lesão do Bruno Guimarães, que é titular nessa função. Nos últimos meses, o técnico já testou nomes como Gerson, Jean Lucas, André, João Gomes, mas nenhum conseguiu se firmar e convenceu o Ancelotti. O Carleto não gostou deles, tá? E é justamente nesse cenário que o Gabriel Sara aparece, aquela coisa, a ocasião faz o ladrão, meu amigo. Pode ser que ele apareça na lista da seleção sim, tá? Aos 26 anos, ele tem 37 jogos na temporada pelo Galatasaray, tem 6 gols, 3 assistências, é titular absoluto na equipe. E detalhe, tá? Nunca um jogador atuando pelo Galatasaray na Turquia foi convocado para a seleção brasileira. Será agora? Pois é, irmão. A lista final da seleção vai ser divulgada na próxima segunda-feira e vai definir os convocados para os amistosos da seleção contra os europeus, os tão aguardados europeus. França e Croácia vão ser os adversários, vão ser os últimos jogos antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo. O Sara merece a vaga? Você convocaria? Comenta aí. O Palmeiras ainda não iniciou a transição física do Paulinho, apesar da expectativa de retorno depois da data FIFA. O clube adota muita cautela por se tratar de uma lesão rara que exigiu 2 cirurgias. A previsão mais realista é de que o atacante volte apenas no fim de abril ou até em maio. O Corinthians planeja dar aumento salarial ao volante André, depois da venda frustrada para o Milan. A diretoria entende que o jogador se valorizou e merece um reajuste, já que ainda tem um dos menores salários do elenco. A decisão final vai ser do presidente Osmar Stabile. O novo reforço do Corinthians, o Jesse Lingard, chamou a atenção em São Paulo. O meia inglês foi visto andando de bicicleta pela favela do Elipa, do Heliópolis, andando e gravando a segunda parte do vídeo chamado Do Reino à Favela. O Thiago Silva voltou a falar sobre seleção brasileira. O zagueiro disse que se sente em condições de disputar mais uma Copa do Mundo com a seleção, mas deixou claro que não quer pressionar o Carlo Ancelotti. Segundo ele, se o treinador quiser contar com a sua experiência, ele vai estar pronto. Se não quiser, ele entende e respeita. O Neymar fez um desabafo nas redes sociais sobre as críticas que ele vem recebendo. O atacante disse que se ele joga machucado, ele é criticado, se poupa, também é criticado e que é muito difícil agradar todo mundo, sendo ele. É difícil ser o Neymar. O destaque de hoje vai para o jogador Marcelo Moreno, que a gente tem que dizer, acabou de vez o sonho dele de disputar a Copa do Mundo com a Bolívia, cara. Depois de cancelar a aposentadoria e anunciar a volta aos gramados, o atacante não foi convocado pela seleção da Bolívia para a disputa da repescagem do Mundial. O técnico Oscar Villegas divulgou a lista com 28 jogadores que vão disputar um amistoso contra o Trinidad e Tobago e o confronto decisivo contra o Suriname, e o nome do Marcelo Moreno não apareceu. A decisão, obviamente, frustrou bastante os torcedores bolivianos, que esperavam ver o maior ídolo da recente, da seleção boliviana, voltando para tentar levar o país novamente para a Copa. O Marcelo Moreno tem uma história enorme com a camisa da Bolívia, são 108 partidas disputadas pela seleção e ele havia se aposentado em 2024, depois de uma passagem que foi complicada pelo Cruzeiro, mas ele decidiu voltar a jogar futebol nesse ano para atuar no Oriente Petroleiro, justamente com o objetivo de disputar o Mundial de Clubes. Só que sem ele, a Bolívia tenta voltar à Copa depois de 32 anos e está mais perto do que nunca. A última participação da seleção foi em 1994, nos Estados Unidos, e agora o caminho passa pela repescagem, primeiro contra o Suriname, e se avançar,
o adversário vai ser o Iraque, valendo uma vaga na próxima Copa do Mundo. E aí, acha que a Bolívia vai conseguir? Eu tô pra te dizer, acho que não. O Corinthians já definiu quanto quer para negociar um dos seus principais jogadores, o goleiro Hugo Souza. A diretoria do clube avisou ao staff do jogador que só aceita abrir conversa por pelo menos 13 milhões de euros, cerca de 78 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do goleiro. Ainda não existe nenhuma negociação avançada neste momento, mas o clube sabe que o Hugo tem o desejo de voltar para o futebol europeu depois da Copa do Mundo. No fim do ano passado, por exemplo, ele recebeu uma proposta do Milan, que previa um salário cerca de 3 vezes maior do que o que ele recebe no Corinthians. Mesmo assim, a transferência não avançou, o Timão por enquanto não trata a situação com urgência, mas já começou a monitorar o mercado em busca de possíveis substitutos, caso uma proposta apareça. O goleiro tem contrato com o Corinthians até o fim de 2029 e uma multa rescisória para o exterior de 100 milhões de euros. Desde que ele chegou no clube, o Hugo Souza já disputou mais de 100 partidas no Timão e conquistou 3 títulos, Paulista, Copa do Brasil, além da Supercopa de 2026. Ou seja, se algum clube quiser tirar o goleiro do Corinthians, vai precisar chegar com uma proposta bem pesada para convencer o Timão, tá? Mas e você? Acha que o Hugo tem mercado no futebol europeu? Ele vai para a Copa do Mundo? E o Gabriel Sara, cabe lá? E aí, é difícil ser o Neymar mesmo? E as falhas do goleirão, hein? Culpa do treinador ou do goleiro? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!